trecho do espetáculo de contos Na Escola dos Ancestrais, de François Moise Bamba, de Burkina Faso. Em quase todo vilarejo tem uma grande praça com uma grande árvore, e debaixo dessa grande árvore, ao longo dos dias e das noites, encontramos os mais velhos prontos a nos dar conselhos e a compartilhar uma palavra com todo ouvido, pronto a escutá-los. De onde eu venho, dizemos que não importa a beleza de uma palavra, ela é em vão se não temos ouvidos para escutá-la. Era uma vez uma floresta, e dentro dessa floresta tinha uma clareira, e dentro dessa clareira tinha um homem, e dentro desse homem tinha um coração, e dentro desse coração tinha uma história. E a história de hoje é uma história de um jovem muito particular. Ele estava para fazer 18 anos e no vilarejo que ele morava, quando um jovem fazia 18 anos, ele tinha que se casar. Então o pai dele falou que ele deveria escolher uma moça para se casar. O que não era nada difícil, porque tinha uma moça linda no vilarejo e ele era apaixonado e a moça também era apaixonada por ele. Acontece que eu disse que esse jovem era muito particular. Ele tinha 1 milhão de perguntas e era assim desde pequeno. Não era difícil, quando ele era menino, ver ele metade do dia correndo atrás de uma formiga falando: "Formiga, não é possível. Como que pode Deus criar uma criatura tão pequenina como você e colocar no mesmo mundo que um elefante, com aquele tamanho todo?" Não era difícil, quando esse menino era pequeno, a gente encontrar ele passando metade do dia pedindo desculpa por uma pedra que ele tropeçou e perguntando: "Por que você estava aí?" Vocês podem achar que quando ele cresceu e fez 18 anos as coisas mudaram. Não mudaram. Só mudaram as perguntas que ele fazia. Aí ele perguntava coisas assim: "Pai, por que eu sou o filho mais velho e não o mais novo? Por que você casou com a minha mãe e não com a vizinha?" Ele achou que ia dar um péssimo marido com esse monte de perguntas, então ele pediu para o pai para sair pelo mundo em busca das respostas das perguntas que ele tanto fazia. O pai achou uma boa ideia e deu as suas bênçãos. A mãe achou uma ótima ideia e também deu as suas bênçãos. A aldeia inteira achou uma ideia maravilhosa e deu as bênçãos para o menino, que não demorou para sair pela estrada procurando as respostas para as suas perguntas. E ele caminhou, caminhou, caminhou. Conta a história que ele caminhou 3 dias, até que ele encontrou uma velha, pegando uma sacola muito pesada. E ele, como era um jovem muito educado e simpático, ofereceu ajuda para ela. E ele levou a sua sacola até a casa dela. Em gratidão, ela convidou ele para entrar, comer e beber alguma coisa para refrescar. E quando ele comeu e bebeu, a velha então perguntou para ele onde ele estava indo. E mal ela perguntou, ele desandou a fazer um monte de perguntas. E ele não parava de uma forma que ele nem percebia que a velha já estava dormindo ali na frente dele. E ele continuou a perguntar. E ele não percebeu que até o sol foi dormir, se pôs, e ele continuava a perguntar. O sol acordou, a velha acordou. E só então ele parou de falar. E quando ele parou de falar, a velha disse: "Meu filho, você tem tantas perguntas que eu não entendi a metade delas. E para outra metade, eu não tenho respostas. Mas olha, tem um velho sábio, muito bem conceituado por essas bandas aqui. Talvez ele possa te ajudar. Para você encontrar ele, você precisa seguir aqui reto, 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 vira direita, esquerda, direita, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha. E aí você vai encontrar uma árvore. Em cima daquela árvore tem uma cabana. E dentro da cabana, a velha não tinha nem terminado de falar, o jovem já tinha saído em disparado. E aí ele andou, virou direita, esquerda, subiu e desceu montanha, subiu e encontrou a árvore. E entrou na cabana e tinha lá realmente um velho meditando. O velho nem tinha aberto os olhos, o menino desatou a fazer as perguntas. Diz a história que demorou umas 3 horas, o menino falando para o velho abrir um olho. Aí ele continuou
a fazer muitas perguntas. A história diz que mais ou menos umas 3 horas para o velho abrir o outro olho. Então vocês podem imaginar. Até que então o velho fez um sinal com a mão para o menino parar de falar. E então disse: meu filho, você faz tantas perguntas que não percebe que algumas das respostas que você está buscando estão nas outras perguntas que você está fazendo. Mas já que você veio até aqui, eu vou te ensinar uma coisa. Eu vou te ensinar o que é um inferno. O jovem, então, se preparou todo para ouvir o que era o inferno. Então o velho disse: o inferno é como uma casa, e dentro dessa casa tem uma mesa. Em cima dessa mesa tem todas as comidas mais deliciosas do mundo. Em volta dessa mesa tem homens sentados, e quando esses homens vão esticando seus braços, suas mãos para pegar as colheres e se alimentar, os seus braços vão crescendo, crescendo, se alongando, e eles nunca conseguem levar a comida até a boca. Isso, meu filho, é um inferno. Ter todas as delícias do mundo à sua frente e não conseguir se nutrir. O jovem então ficou pensando. Diz a história que ele ficou umas 3 horas ali pensando, até que ele disse: obrigado. O velho então sorriu e falou: obrigado por quê? Então o jovem respondeu: obrigado, porque obrigado é uma palavra que passa despercebido às vezes quando se fala, mas que deixa um vazio enorme quando não é dita. Obrigado, porque obrigado não custa nada para quem diz, mas vale muito para quem escuta. Obrigado porque a gente deve agradecer mesmo quando a gente não sabe nem por que está agradecendo. Porque quem escuta, quem recebe esse agradecimento, certamente vai encontrar um porquê. O velho então sorriu e viu que não tinha se enganado. O jovem então pediu permissão para retornar e o velho falou que dava para ele metade do caminho até a casa dele e que a outra metade era a metade de volta, que ele podia retornar quando ele quisesse. O jovem então foi descer as escadas da árvore e ele já sabia exatamente quantos degraus tinham ali. E aí ele caminhou. Quando ele subiu a primeira montanha, ele percebeu um pântano cheio de árvores, mas tinha uma árvore que não dava folha nem fruto, como que para explicar que em todo excesso carrega em si uma grande falta. Aí ele subiu a segunda montanha e viu ali uma vegetação frondosa, muito cheia, mas no meio tinha uma área que não crescia nada, como que para explicar que nem toda a terra é fértil. Ele subiu a terceira montanha e viu uns animaizinhos que tinham acabado de nascer, e a primeira refeição deles era a mãe, que os tinha parido. E esses animaizinhos continuavam a se reproduzir e ter filhos, como que para explicar que os pais se sacrificam pelos seus filhos. O jovem continuou andando até chegar na casa da velha e conta a história que ficou lá meditando por uns 3 dias. E aí ele pensou tanta coisa que ele descobriu, sabendo que era um inferno. Imagina quantas outras coisas ele ia descobrir se soubesse o que era o paraíso. Então ele resolveu voltar. E aí ele seguiu, direito, esquerda, direito, subiu, desceu montanha e chegou na frente da árvore, mas dessa vez ele esperou o velho fazer um sinal dizendo que ele podia subir. Aí ele subiu e esperou o velho falar que ele podia sentar. E aí ele sentou e esperou o velho dar a ele a palavra. E aí ele falou para o velho que ele veio agradecer o passado, porque o presente sobe nas costas do passado para enxergar o futuro. O velho então sorriu e disse: vejo que você fez muito progresso e por isso eu vou te ensinar o que é o paraíso. Então o jovem se preparou todo para escutar o que era o paraíso. E o velho falou: o paraíso é como uma casa, e nessa casa tem uma mesa, e nessa mesa tem todas as comidas mais deliciosas do mundo, e em volta dela tem homens sentados. E quando esses homens vão pegar as colheres para chegar até a comida, seus braços vão crescendo, se alongando. Então o inferno e o paraíso são a mesma coisa? Perguntou o jovem. Com uma diferença, meu filho, respondeu o velho sábio. Quando os homens percebem que não vão conseguir levar a comida até a sua própria boca,
Eles esticam ainda mais os seus braços e alimentam o seu vizinho. E assim, todos os homens podem se nutrir mutualmente. O mundo é como essa mesa, meu filho. Esse é o problema do mundo. A gente sempre quer ver a felicidade no nosso rosto, mas para a gente enxergar o nosso rosto, a gente precisa de espelho. A maior felicidade é aquela que podemos enxergar no rosto de todos à nossa volta. O jovem, então, agradeceu, voltou para sua aldeia e se casou, e foi um ótimo marido. Teve filhos e foi um pai maravilhoso. E conta a história, se ele não morreu, ele é o velho sábio do seu vilarejo até hoje.